Eu não sei vocês, mas essa é uma canção, Aclame ao Senhor, que sempre me emociona, né? Porque a canção diz que Deus, Ele é consolo, Ele é refúgio, e logo depois convida a todos a aclamarem ao Senhor. Eu penso em pessoas que vivem, cristãos, né? Que vivem em países perseguidos, que vivem em países onde pregar o evangelho é proibido. Penso também em pessoas que têm perdido as suas famílias nesses momentos. Nesse momento de pandemia, e confiam que o nosso Deus ele é conforto, ele é refúgio. E logo depois eu me lembro eu lembro de Apocalipse ali no finalzinho, Apocalipse 20, 21, quando João vê toda aquela multidão vindo adorar o Senhor. E diz que lá no novo céu e na nova terra não existirá mais choro, não existirá mais dor. Toda aquela multidão, esses nossos irmãos estão passando por todas as perseguições, sofrimentos, a humanidade que está sofrendo nesse momento. Aqueles que têm colocado a sua confiança em Cristo, certamente um dia louvará o nosso Deus com essa confiança, de que essa dor desse mundo, as dores desse mundo, as perseguições, tudo vai passar. Isso é maravilhoso, isso nos dá encorajamento para, de fato, nós contemplarmos um pouco do que vai ser lá no céu, aqui na terra, né? Isso é muito encorajador para nós. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade nessa noite à nossa série nos Patriarcas. Estamos estudando a Gênesis, não todo, não fazendo uma exposição de Gênesis, mas nós estamos estudando a vida dos patriarcas em Gênesis. Abraão, nós estudamos Abraão, agora nós estamos estudando Isaac, consequentemente Jacó e depois José. Antes de começar, nós vamos fazer a nossa confissão a respeito das Escrituras. Se tem alguém nos visitando, eu ainda não recebi o nosso papelzinho aqui, certamente tem, eu estou vendo alguns rostos novos. Nós fazemos uma confissão antes de começarmos as nossas pregações. O pastor Timóteo começou agora esse ano a respeito da Bíblia. Isso é uma confissão que a gente faz crendo e confessando de público o que nós acreditamos a respeito da palavra de Deus. Então, se você pode, pegue a sua Bíblia na sua mão e vamos ler todos juntos essa confissão. Vamos lá. Esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. É a verdade e não contém erro. Ela tem autoridade sobre todos, em todo lugar e em todo momento. Hoje o meu coração está pronto para se submeter à autoridade de Deus. Por meio de sua graça, aplicarei sua palavra na minha vida. Continuarei alicerçado na verdade de Deus para a sua glória. Eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos estudar o desenrolar da história de Isaac, né? A gente viu como o Senhor, soberanamente, usou o servo de Abraão para encontrar a Rebeca, a esposa de Isaac, na semana passada. Hoje nós vamos ver um capítulo específico na vida de Isaac, que mostra uma aparência muito grande, tanto negativa quanto positiva, com seu pai Abraão. O tema da nossa pregação hoje é tal pai, tal filho. Vocês já perceberam como os nossos filhos muitas vezes os filhos se parecem muitas vezes com os pais? É por isso que nós temos aquela expressão que diz tal pai, tal filho, né? Porque é muito parecido. Por exemplo, olha só, algumas imagens parecidas. Olha essa, idêntico. Bebês também a gente costuma comparar, né? O Conrado, por exemplo, é a Isabela desenhada aqui, ó, bebê, pai e filho. Nós vemos isso, mas além da aparência física, os filhos muitas vezes passam a imitar os seus pais em muitas coisas positivas e negativas. Como pai, né, muitas vezes a gente se frustra em ver como os nossos filhos eles aprendem as coisas negativas muito rápido. A gente às vezes ensina uma coisa positiva várias vezes, mas quando é uma coisa negativa eles pegam às vezes só no ar.
Eu me lembro de uma vez que eu estava falando com o Conrado um pouco mais com ênfase, né, para ele. Ele estava fazendo alguma coisa que eu disse, Conrado, não faça isso. Conrado, aí não. Conrado, aí eu bati na mesa. E aí ele veio lá na mesa e deu uma pancada na mesa, igual eu fiz. E é um bebê de 1 ano e 8 meses agora, mas já era uns 2 meses atrás, ou seja, 1 ano e meio. Ele chegou e bateu na mesa igualzinho a mim. A história que nós vamos observar hoje de um filho que imitou a conduta do pai. Nós veremos hoje os mesmos erros sendo cometidos, os mesmos erros que Abraão cometeu, Isaac também cometeu. Mas também veremos a graça e misericórdia de Deus ao lidar com essa família. Veremos a providência de Deus em meio às circunstâncias difíceis. E veremos um Deus que é digno de nossa confiança, pois é um Deus que se envolve até nos menores detalhes da nossa vida. Você que pode, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Nós vamos ler o capítulo todo. Gênesis 26. Diz assim a palavra de Deus: Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei toda estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: É minha irmã. Ele tinha medo de dizer: É minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou e lhe disse: Isaque e lhe disse: É evidente que essa é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: É que eu pensei que poderia me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: O que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você traria culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: Quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu e continuou prosperando, ficando riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: Saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço e também por causa dele houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque
Isaque cavou ainda outro poço e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Abimeleque, seu amigo, Austate e Filcol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Isaque perguntou: por que vocês vieram à minha presença? Se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos: por que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você? Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não fará mal, assim como nós também não fazemos nenhum mal a você. Mas fizemos somente o bem e deixamos ir em paz. Você é agora abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, e dando-lhe a notícia do poço que tinha cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço Isaque deu o nome de Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beere, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, aqui está a Tua palavra, Pai. Nos ajude a entender, não somente entender, mas também guardar a Sua palavra e praticar a Sua palavra, Deus. Receba toda a honra, toda a glória, e que o Teu Espírito esteja agindo nos nossos corações para nos convencer, Senhor, da verdade da Tua palavra e nos ajudar na prática. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Voltando aqui um pouco, irmãos, nós vemos que a história se repete. Em Gênesis capítulo 12, nós lemos que depois que o Senhor chamou Abraão para sair da terra, e há uma terra que o Senhor lhe mostraria, Abraão partiu em fé. Pouco tempo depois de chegar na terra prometida, uma grande fome na região desencadeou uma série de eventos que mudou a vida daquele grande patriarca. Isso a gente viu agora nas últimas semanas com o pastor Timóteo, sobre a questão de como houve fome, que Abraão foi saindo lá na sua terra. Aqui no versículo 1, como nós lemos que assim como aconteceu nos dias de Abraão, uma grande fome também atingiu aquela região onde estava Isaque. Para preservar sua riqueza, rebanho e família, Isaque foi para a região de Gerar. Quando a mesma coisa aconteceu com Abraão, o que aconteceu com Abraão? Abraão abandonou a terra prometida e ele foi para o Egito. Em vez de ele continuar onde ele estava, não, ele foi para o Egito. Antes que Isaque cometesse o mesmo erro, Deus, ele falou com Isaque. E ele disse para Isaque que ele não fosse para o Egito. Partir para o Egito seria algo natural para Isaque. Porque a gente vê que isso aconteceu tanto com Abraão, como acontecia geralmente com as pessoas que vinham do mundo inteiro, porque o Egito geralmente era um lugar muito próspero, onde as coisas geralmente fluíam melhor. É tanto que a gente vai ver mais na frente, quando vem fome lá já na época de José, né? Que todos os seus irmãos, para onde é que eles vão? Para o Egito. Acontece a mesma coisa. Então, seria muito natural que Isaque decidisse ir para o Egito também. Ele decidisse fazer a mesma coisa que seu pai fez e, consequentemente, os seus avós fariam mais na frente. Mas isso não fazia parte do plano de Deus para Isaque, porque significaria abandonar a terra prometida, o lugar que Deus havia prometido, bênção e proteção para eles. O pastor Timóteo, ele me falou de um professor dele que contava um poema
que até eu colei dele, um poema a respeito da providência, da vontade de Deus. Um poema muito interessante que diz assim, deixa eu passar aqui, a gente está aqui, ok. Isso. A vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça de Deus não possa guardá-lo, aonde os braços de Deus não possam sustentá-lo, aonde as riquezas de Deus não possam suprir suas necessidades, aonde o poder de Deus não possa capacitá-lo. A vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde o Espírito de Deus não possa operar por seu intermédio, aonde a sabedoria de Deus não possa ensiná-lo, aonde o exército de Deus não possa protegê-lo, aonde as mãos de Deus não possa moldá-lo. A vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde o amor de Deus não possa envolvê-lo, aonde as misericórdias de Deus não possam animá-lo, aonde a paz de Deus não possa acalmar os seus temores, aonde a autoridade de Deus não possa dominá-lo. A vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde o consolo de Deus não possa secar suas lágrimas, aonde a palavra de Deus não possa alimentá-lo, aonde os milagres de Deus não possam ser operados em você, aonde a onipresença de Deus não possa encontrá-lo. Se a gente pegar isso e guardar, toda vida que a gente tiver uma dúvida sobre a vontade de Deus, a gente lê um trecho como esse, a gente vai entender melhor o que seria a vontade de Deus. Todas essas citações que a gente fez a respeito da vontade de Deus, ela se desenrola em algum ponto nas Escrituras. A gente vê algumas verdades dessas que foi ditas, ou todas as verdades dessa, melhor dizendo, em algum ponto das Escrituras. Não vou falar aqui para não ficar muito grande o meu ponto. Então, Deus apareceu como uma palavra de instrução e reafirmou sua promessa que foi feita a Abraão, aos seus descendentes. Deus diz para Isaac não ir para o Egito, diz para ele ficar em Gerar, diz para ele ficar ali que ele vai dizer quais são os próximos passos. E nos versículos 3 ao 5, Deus então renova a mesma promessa que ele havia feito para Abraão, agora ele faz para Isaac. Ele diz assim nos versículos 3 ao 5: habite nela e serei com você e o abençoarei, porque você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. No versículo 3 a gente vê que Deus instruiu Isaac a permanecer na região de Gerar por um tempo, pois ali seria o lugar de proteção e bênção que Deus queria que ele ficasse. A gente vê também, segunda coisa que a gente vê, depois Deus passou a reafirmar a promessa que Deus fizera a Abraão, e depois Deus renovou a aliança abraâmica com Isaac, o filho da promessa. Essas palavras aqui não são muito familiar. Quando a gente olha, a gente sabe que Deus falou várias vezes essas palavras com Abraão, mas essa aqui é a primeira vez que Deus fala diretamente com Isaac, que as promessas de Abraão agora seriam herdadas por ele. Ora, certamente Isaac vinha ouvindo isso o tempo inteiro, a maneira que Deus gerou Isaac por um milagre através de Sara, a maneira que Deus providenciou uma esposa para ele, mas Deus nunca tinha falado diretamente com ele que através da descendência dele ele abençoaria todas as nações da terra. Deus não tinha falado diretamente com ele. Então essa é a primeira vez que ele fala aqui com Isaac. Nós lemos isso lá em Gênesis 12, Gênesis 13, Gênesis 15, Gênesis 17, 21 e 22. 6 vezes que Deus fala isso com Abraão, renovando essa promessa, renovando essa promessa, renovando essa promessa. Mas aqui é a primeira vez que Deus fala diretamente com Isaac. Certamente, Deus estava encorajando Isaac, queria encorajar ele para continuar na caminhada. Sabendo que estava vivendo um momento difícil ali, Deus agora fala diretamente com ele, a fim de encorajar e fortalecer. Para revisar, a aliança prometida
a aliança prometia 3 coisas, como a gente viu com o pastor Timóteo, que era terra, descendência e bênção. Aqui, Deus fala a mesma coisa com ele. Não tem nada diferente. Deus promete terra, Deus promete bênção, Deus promete descendência e Deus promete terra. Então a gente vê aqui que há literalmente, bem direitinho, do jeito que Deus prometeu para Abraão, agora Deus promete para Isaac. Não existe uma diferença. Deus não mudou a promessa do que ele tinha feito com Abraão, agora para Isaac. É do mesmo jeitinho que ele falou para Abraão. Um dos primeiros passos nesse chamado à obediência foi a resposta de Isaac. O que a gente vê aqui é interessante. O versículo 6 diz: assim Isaac ficou em Gerar. Versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. É isso que diz o versículo 6. Ou seja, Isaac não falou nada, não respondeu nada para Deus, não questionou nada, simplesmente ficou lá. Isaac não pôde experimentar as bênçãos da promessa simplesmente porque o seu pai obedeceu a Deus. Ele precisou, num ato de fé, obedecer e seguir a Deus por si mesmo. Meu pai já obedeceu, meu pai fez o que tinha que fazer, agora Deus vai se encarregar de fazer o que tinha que fazer. Não. Isaac agora precisava tomar um ato de fé e começar a fazer a parte dele. Deus disse: Isaac, você vai ficar aí, você tem que fazer assim, você vai fazer dessa maneira. Então, assim Isaac fez. Aqui são uns mapas que a gente vê o caminho que Abraão fez, né, esse de vermelho, e aqui mostra especificamente mais o caminho que Isaac fez, e aonde Deus diz para ele ficar aqui, em Gerar. Aqui é o que eu falei, a vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça de Deus não possa guardá-lo. E agora a gente vai para o ponto 2, que é onde a gente vê que assim como Deus renovou a promessa com Isaac, Isaac repete o mesmo pecado do seu pai. Quando chega ali no versículo 7, a gente vê que acontece que Isaac repete exatamente aquilo que o pai dele fez quando chegou no Egito. Aqui a gente podia perguntar, quando a gente vê esse texto de Isaac mentindo, chega lá, a Abimeleque pergunta: quem é essa daí? E ele diz: essa é minha irmã. De pronto, né? Essa é minha irmã. Dessa vez aqui ele não combinou muito com... a gente não vê como Abraão fez, que combinou com Sara, né? Aqui ele não vê que ele combinou com Rebeca, né? Ele simplesmente só chega lá e diz: não, é minha irmã. É minha irmã. Aí a gente olha o texto e diz assim: rapaz, de novo? O cara não vê o exemplo do pai, como é que isso pode acontecer de novo? O mesmo pecado, engano e mentira, pela terceira vez. Abraão fez 2. E ele está fazendo agora também. Se nada mais podemos, pelo menos afirmar aqui, é que tal pai, tal filho. É uma das coisas que a gente olha logo e vê. Rapaz, tal pai, tal filho. Temendo por sua própria segurança, Isaac cedeu à mesma tentação de seu pai. Deus tinha acabado de falar com Isaac: Isaac, você fique aqui, que eu vou cuidar de você e vou fazer a sua descendência prosperar. Mas Isaac chega bem na frente e mais uma vez ele, olhando para o eu com medo, né? Não olhou para Deus, olhou para o eu, mentiu a respeito da sua esposa. Aqui a gente descobre mais uma vez que Isaac também é muito parecido conosco, né? A gente tem uma tendência muito grande de querer nos preservar, essa é a realidade. Então a gente olha para Isaac e diz assim: rapaz, Isaac fez isso, eu não faria isso. Faria não? Eu espero que não faria. Mas Isaac, ele mostra um pouco do nosso coração. A gente muitas vezes faz coisas que nós acharíamos que não seremos capazes de fazer para nos preservar. Não, se eu fizer isso, o que vão pensar de mim, né? O que vão pensar se eu falar isso, ou se eu fizer essa atitude? Se me pegar falando com esse povo, ou conversando com alguém, em algum lugar, fazendo alguma coisa, o que vão pensar de mim? Autopreservação.
o desejo de agradar os outros. O pecado de querer agradar os outros em vez de agradar a Deus. Isaac fez exatamente isso. É assustador quanta semelhança há nos relatos de mentira de Abraão e de Isaac. Ambos pecaram na presença de Abimeleque. Certamente aqui Abimeleque a gente entende que era um título, algum tipo de rei ou governador, alguma coisa, não eram as mesmas pessoas. Até pela distância de tempo, certamente não era a mesma pessoa, e também de lugar, né? Não era o mesmo lugar. Ambos foram repreendidos pelo líder dos filisteus, ambos tinham esposas bonitas, ambos temiam por sua própria proteção, pensando que seriam mortos e que os filisteus pudessem tomar suas esposas. Ambos demonstraram pequena fé e ambos mentiram dizendo que suas esposas eram suas irmãs. E em ambas as histórias, nem Abraão nem Isaac reconheceram a gravidade de seu pecado. Nenhum deles reconheceu a gravidade de seu pecado. Imagina, o cara está entregando a esposa dele e, de fato, a esposa poderia... qualquer um dos filisteus poderia ter pego a esposa dele como uma concubina ou como uma esposa mesmo e ter se relacionado com ela. Olha a gravidade do problema. Mas também há alguma diferença entre a história de Abraão e de Isaac. Como eu já falei aqui, Abimeleque certamente não era o mesmo personagem. Abraão contou a mesma mentira duas vezes, uma no Egito e outra em Gerar. Outra diferença nos relatos. No caso de Abraão, o engano e a mentira não faziam parte do seu plano. Ele planejou fazer aquilo ali. De entrar no Egito, chegar lá e dizer, olha, você vai dizer que é minha irmã, você não vai dizer que é minha esposa. Ele já chegou no lugar apresentando Sara como sua irmã. Pelo contrário, Isaac esperou até que fosse questionado a respeito de sua esposa, e sua mentira foi meio que uma solução de momento. É mentira do mesmo jeito, mas foi uma solução de momento que ele deu aqui. Abraão planejou tudo, Isaac chegou e quando ele, quem é essa daí? Aí, não, é minha irmã. É impressionante como os filhos, em muitos casos, repetem os mesmos erros dos pais. Crianças que sofrem abuso muitas vezes cometem os mesmos atos com seus próprios filhos. Muitos filhos de pais alcoólatras acabam viciados. Crianças que crescem numa cultura de engano e traição muitas vezes caem nas mesmas armadilhas. Isso não quer dizer que é impossível quebrar tais correntes, mas que é muito difícil. A gente vê que geralmente quando acontece um ciclo vicioso de família, há uma tendência de que se cresça e de que vá seguindo o rumo. A graça de Deus pode quebrar qualquer ciclo desse, mas via de regra a gente vê que isso é muito difícil de acontecer. E isso geralmente acontece. Ouça as palavras de Deus em Êxodo 20. Olha o que o Senhor diz lá em Êxodo 20. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas ou debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhe prestará cultos, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Literalmente o que Deus está dizendo aqui é que Deus visita o pecado dos pais nos filhos. O que isso quer dizer? Isso indica que os pecados dos pais podem trazer sérias consequências nos filhos. Os pecados que os pais cometem, a gente vê o caso do próprio Abraão. Olha o que aconteceu com Abraão quando pecou lá com Agar, e é o que acontece até hoje, o reflexo disso. Isaac e Ismael, duas nações que até hoje vivem em conflito, até hoje. O pecado de Abraão refletiu em Isaac, na geração inteira. O pecado de Abraão refletiu nos seus netos, bisnetos, e reflete até hoje. O que o Senhor está dizendo aqui é que muitos pecados que os pais cometem têm sérios reflexos na vida dos filhos. Vamos retornar aqui a Gênesis 26. Uma coisa que não lemos é o papel de Rebeca nisso tudo. Nós não sabemos se ela participou ou cooperou com a mentira. Não dá para se dizer aqui que ela
sabia ou se foi ali assim que chegou, Isaac disse e ela só simplesmente teve que concordar. O que nós vemos aqui é que quando chega lá no versículo 8, Abimeleque estava olhando pela janela e viu que Isaac estava acariciando a sua esposa Rebeca. Rapaz, Abimeleque olhou e tem alguma coisa muito estranha aí. A palavra acariciar no versículo 8 indica que eles estavam de mãos dadas ou apenas sentados bem perto um do outro. Mas que não indica que eles estavam apenas de mãos dadas. Mas indica... deixa eu voltar aqui. Mas que Isaac estava literalmente... Não era que ele estava perto só dela aqui, ou passando a mão na mão dela. Literalmente ele estava apalpando ou passando a mão na sua esposa, como um esposo. Eles estavam se agarrando. E essa não era uma conduta de irmãos, como não é hoje. Então Abimeleque olhou pela janela e disse: rapaz, tem alguma coisa errada aí. Esses dois irmãos, com esse agarrado todo, imagina. Quando Abimeleque viu aquilo, certamente imagina o rei ímpio se sentindo enganado. Mas esse cara mentiu, me enganou. Não sei se a fama do pai dele já tinha corrido por lá, certamente que sim. Vem agora Abimeleque para cima de Isaac. Abimeleque, indignado, chega para tirar satisfação com ele. Agora imagina, irmãos, a maior vergonha de Isaac em ser corrigido por um ímpio. Olha a vergonha dele. Ser corrigido por um rei que não temia a Deus. Tem maior vergonha do que isso? Nesse caso, Abimeleque era um homem pagão que demonstrou um padrão mais elevado de integridade do que de Isaac. Ele demonstrou ter um padrão mais elevado de ser íntegro do que de Isaac. Ele estava preocupado de alguém ter relações com a esposa de Isaac. Ou seja, ele estava mais íntegro nesse caso do que o próprio Isaac. Parece que se tinha uma visão de fidelidade mais elevada do que o próprio filho de Abraão. Parece que ele tinha essa visão. Porque rapaz, como é que você faz um negócio desse? De entregar a sua esposa dizendo que é irmã, ela podendo ter sido tomada por esposa por qualquer pessoa. Olha a visão de Abimeleque, um rei ímpio. Meus irmãos, eu não sei qual seria a minha atitude nesse momento, mas imagina você, um filho de Deus, passar por uma situação dessa. Não sei se você já passou por alguma situação de ser corrigido por alguém que não teme a Deus. Mas certamente não deve ser algo muito legal não, viu? E aqui eu imagino como deveria estar a vergonha de Isaac. Então, ao descobrir a mentira e o engano de Isaac, Abimeleque ordenou que ninguém tocasse em Isaac e nem em Rebeca. Aqui, mais uma vez, a gente vê a grande misericórdia de Deus. Mas Deus é muito misericordioso, porque aqui um cara fazer um negócio desse, depois de tudo que Deus tinha falado com ele há pouco tempo, aí ele vai, mente, engana um povo, é corrigido por um ímpio e Deus ainda assim, misericordiosamente, usa um ímpio para proteger Isaac e Rebeca. Deus podia muito bem ter pensado: olha, eu já cansei, chega Abraão, já fez 2 vezes isso, Isaac agora, mais uma vez, Deus podia, não, vou acabar com esse negócio, dar um fim aqui em Isaac, em Rebeca, e colocar o plano para frente, fazer do meu jeito, como Deus. Mas Deus misericordiosamente protegeu Isaac e Rebeca, demonstrando seu amor, sua graça e sua fidelidade. Nessa altura, Abimeleque nem mandou Isaac embora, nem o convidou a ficar. Foi uma simples questão de tolerância. Você quer ficar aqui, tudo bem, nós vamos tolerar. Ele nem disse, ó, sai daqui, vai embora, ou fique aqui. Ele não disse isso. Um poeta inglês, ele disse: a verdade é o alicerce de todo o conhecimento e a argamassa de todas as sociedades. Ou seja, a mentira, irmãos, ela vai ser sempre uma vergonha. Ela vai ser sempre algo que vai trazer destruição.
Sempre. Sempre, não tem para onde correr. Em outro comentário, os autores eles vão dizer assim: sem a verdade, tudo se desintegra. Tudo. Quando as pessoas mentem oficialmente, os alicerces da sociedade começam a ruir. Quer seja uma declaração de um governante, uma cláusula num contrato, um depoimento num tribunal, quer uma promessa no altar matrimonial, a verdade não pode ser violada sem causar danos à sociedade. Não tem como a mentira trazer benefícios. Não tem como. A verdade, ela vai sempre aparecer e sempre ela vai trazer à luz aquilo que está escondido, aquilo que as trevas estão pensando que está triunfando. Não tem como uma sociedade ir para frente debaixo de uma mentira. Não tem como. Agora aqui a gente vai ver Isaac fazendo o efeito reverso, voltando ao lugar da bênção. No versículo 2, Deus prometeu conduzir Isaac ao lugar que ele deveria habitar. Isaac nem imaginava que Deus estava prestes a trazer ele novamente para a terra prometida, nem pensava nisso. Mas é interessante que Deus usou a adversidade e a oposição para levar Isaac ao lugar certo. Ao primeiro olhar, não nos parece que Isaac tinha experimentado a oposição ou a adversidade. Deus usou toda aquela situação que Isaac passou para trazer Isaac novamente para o local que ele queria que Isaac estivesse. De acordo com o versículo 8, quando a gente chega aqui no versículo 8, Isaac ficou um bom tempo em Gerar, onde o Senhor abençoou ricamente. Suas bênçãos eram tantas que os filisteus passaram a invejá-lo. Versículo 8 diz assim: Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava sua esposa. Mas o que eu queria pegar era só esse comecinho. Isaac ficou ali por muito tempo. E certamente, diante daquele pecado que Isaac tinha cometido, existiam umas consequências. Os homens não estavam confiando mais em Isaac. Ora, estava vendo que Isaac estava prosperando, o cara tinha enganado o povo, enganado o próprio rei, e agora, graciosamente, ele estava prosperando. Eles olharam para Isaac, aí o versículo 12 diz assim: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Versículo 14: possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Deus abençoou Isaac a respeito do seu pecado. Mesmo ele pecando, mesmo ele tendo cometido aquele ato que aos olhos de Deus era um ato pecaminoso, Deus misericordiosamente o abençoou. Isaac foi desonesto com os filisteus, ainda assim Deus o abençoou. Mas como é que pode? Como é que Deus poderia abençoar Isaac, mesmo tudo isso acontecendo? A gente às vezes fica se perguntando como é que isso acontece, como é que Deus é tão misericordioso ao ponto de fazer isso com Isaac. Há uma simples razão, porque Deus é fiel e cumpre a sua promessa. Ele havia prometido que através de Isaac, ele abençoaria todas as nações. E mesmo Isaac pecando, tendo consequências disso, Deus ele iria cumprir a sua promessa. A graça de Deus é incomparável e sua misericórdia é imensurável. Deus abençoou Isaac por causa da fé e a vida de seu pai Abraão. Aquilo que Deus tinha feito em Abraão, a promessa que Deus tinha feito em Abraão e renovado agora em Isaac, Deus estava sendo fiel a isso. Da mesma maneira, a gente agora pode lembrar de como é que Deus cuida de nós e como é que Deus nos abençoa, como é que Deus nos salva, como é que Deus nos alcançou. Se você já é salvo, é somente por meio de Cristo. Assim como Deus foi misericordioso por causa da sua promessa a Abraão e da renovação da sua promessa a Isaac, não por causa dele, Deus também nos alcança, nos abençoa, cuida de nós por causa de Cristo. Não é por causa de nós. Paulo, quando estava falando a respeito do seu ministério em 2 Coríntios 5, 18 e 19, ele diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber,
que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a promessa da reconciliação. Ou seja, não é por causa de nós, não é por meio de nós, é por causa de Cristo. É por causa de Cristo. Mas por causa do seu pecado, Isaac sofreu sérias consequências. A gente pode ver isso. O que é que acontece? Isaac pecou, ia ser abençoado, ia sair tudo de boa? Não. Isaac sofreu as consequências disso. Os filisteus agora têm inveja de Isaac. E dizem, Isaac, pai, você vai ter que sair daqui. Você vai ter que deixar a terra, porque não está dando certo os dois aqui, os dois povos. Então agora Isaac passa a sofrer a desconfiança dos filisteus. Lembra que quando Abimeleque perdoou Isaac e disse para ninguém tocar nele nem em Rebeca, ele não mandou ele sair. Agora, aqui, os filisteus ordenam que ele saia. Ele diz assim, o versículo 15 diz que, além de mandarem ele sair, ele ainda diz também que eles começaram a tapar os poços de Isaac, né, que a Isaac estava reabrindo, que eram os poços de seu pai Abraão. Versículo 15 diz assim, estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac, saia da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Agora Abimeleque dá uma ordem clara, saia da nossa terra. Ele não podia continuar ali, porque não é que Abimeleque não podia deixar ele continuar ali, os dois eram ricos, os dois povos eram ricos. Aqui o texto não diz que Abimeleque estava empobrecendo, não diz isso, só está dizendo, você é mais poderoso que a gente, eles continuavam poderosos. Mas agora eles passam a olhar para Isaac com um olhar de desconfiança, não um olhar de confiança. Lembra de quando a gente viu no servo de Abraão, quando ele chegou, que ele falou a respeito de Abraão, que o povo logo concordou com tudo que ele estava fazendo? A diferença de Deus estar abençoando e as pessoas começarem a confiar, a concordar com tudo, a diferença daqui, a gente vai ver mais na frente qual é a diferença dos dois momentos. Quando Deus está abençoando direitinho, fazendo tudo correto, e de quando acontece algum pecado no caminho de que não é o plano de Deus. Aí mostra alguns poços, alguns modelos de poços lá em Beceba. Nos dias de Abraão, como a gente sabe, era algo muito comum que eles cavassem os poços. Por quê? Era a maneira de eles manterem os animais, manterem lá tudo bem regado, né, por assim dizer, a terra fértil, enfim. Era algo comum de se fazer. E Abraão fez muito desses poços. O desejo de arruinar Isaac, os filisteus estavam com o desejo de arruinar Isaac de uma maneira tão grande, que eles não só expulsaram a sua família, eles não buscaram guerra, mas para proteger não somente buscaram guerra, por assim dizer, né, eles podiam guerrear com Isaac, mas eles passaram aí em algo vital, tapar os poços. Rapaz, ele está com muitos animais aí, vamos tapar esse poço é nosso. Estavam lá já, ninguém usava, pelo que o texto diz, ninguém usava, Isaac simplesmente estava cavando novamente os poços, e eles pegam e vão lá, não, isso aqui é nosso, isso aqui é nosso. Eles iriam usar? Não, eles tapavam. Isaac não queria guerra, não foi para cima deles, Isaac então decide sair. Dali para frente, os inimigos de Isaac continuaram a persegui-lo. Todo lugar onde ele ia e vinha, iria lá alguém para tapar os poços de Isaac. A gente vê até pelos nomes que é bem sugestivo, né? Os 3 poços que ele fala. Ezeque, que significa contenda, ou seja, cavou o poço, houve uma contenda lá, botou o nome de Ezeque porque existia uma contenda. Cavou o poço, existiu ali algum momento de ira ou de conflito, cavou o poço, botou o nome de Sitna, que significa ira. E aí chegou um outro poço, que ele colocou o nome de Reobote, que chega nesse poço, é onde significa alargamento, porque ali Isaac finalmente encontrou um lugar onde foi deixado em paz. O lugar onde o Senhor abriu espaço e alargou as fronteiras de Isaac.
Os versículos 23 aos 25 são versículos chaves para a gente entender aqui esse texto. Os versículos 23 ao 25 diz assim: Dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu sou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Nesses versículos, uma coisa estranha acontece. Até então, todas as mudanças de Isaque estavam baseadas na procura por água e a evitar contendas. Mas agora ele estava num lugar onde o seu poço não estava gerando discussão e nem contendas. Era de se esperar que Isaque teria permanecido ali. Era para ele ficar lá. Mas lembra no versículo 23 que dali ele foi para Berseba. Não há menção do porquê. Não há menção do porquê que ele saiu daquele lugar que cavou o poço e foi para Berseba. Não diz porquê. Uma mudança significante ocorreu na fé de Isaque, que a gente vê aqui. Antes, as circunstâncias o levavam a tomar decisões. Eram as circunstâncias que o levavam. Estava acontecendo algo, ele agia. Deixou de acontecer algo, ele agia. Agora, algo mais profundo parece estar direcionando as suas decisões. Creio que seja uma confiança maior na providência de Deus, que é aquilo que nós estamos estudando. Berseba foi um lugar marcante na vida de Abraão. Berseba foi o lugar onde Abraão e sua família foram morar depois que ele voltou do Monte Moriá, onde havia oferecido seu filho ao Senhor em sacrifício. Depois que aconteceu aquele momento em que Deus pede Isaque como uma oferta, Abraão volta e vai morar em Berseba. A gente vê isso lá em Gênesis 22, 19. Isaque sabia que Deus havia prometido lhe dar a terra que prometeu a seu pai, Abraão. Parece aqui que finalmente ele enxergou a providência de Deus, usando a sua oposição e as dificuldades para conduzi-lo de volta à terra prometida. O lugar de bênção de Deus, a terra onde Abraão andou em comunhão com o Senhor. Isaque foi para Berseba porque era o lugar onde Deus queria que ele habitasse. Enfim, parece que agora, depois de todo esse chacoalhar que aconteceu na vida de Isaque, de ele desobedecer, de os reis perseguirem ele, os filisteus perseguirem ele ser expulso da terra, parece que ele entendeu que Deus queria trabalhar na vida dele através dessa situação. Isaque foi para Berseba porque era o lugar onde Deus queria que ele habitasse. Para confirmar que Isaque estava no lugar certo, o Senhor falou a palavra de conforto e encorajamento, como a gente viu nos versículos 24 e 25, que o Senhor diz para ele, 24, na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Senhor, Deus de seu pai Abraão, não tenha medo. Mais uma vez Deus está falando aqui com Isaque, não tenha medo, Deus mostrando isso muito claro para ele. Aqui é talvez uma imagem muito parecida de um altar que Isaque criou lá em Berseba e que ali ele adorou ao Senhor. Em Berseba, Isaque, primeira coisa, Isaque construiu um altar onde adorou a Deus. Nós não vemos isso acontecer aqui durante esse texto todo. Tudo que aconteceu, a gente não vê Isaque tirando um momento de adoração, um momento de oração, um momento de confiança, não. Aqui sim Isaque começa a fazer isso. Depois armou um acampamento e cavou outro poço. Aqui descobrimos uma reversão, uma mudança de prioridades. Antes ele cavou o poço e esperou a bênção do Senhor primeiro. Depois, cavou o poço primeiro e esperou a bênção do Senhor. Agora, ele adorou a Deus, confiou em Deus para prover suas necessidades e ali ele cavou um poço. Não há mais aquela preocupação dele. Agora a preocupação de Isaque é de adorar o Senhor. Há uma lição importantíssima aqui para aprendermos. O melhor lugar que o povo de Deus pode estar, o melhor lugar que nós podemos sempre buscar estar é na presença de Deus. É na dependência de Deus.
Quando nós buscamos estar vivendo de acordo com nossa vontade, da nossa maneira, buscando nossas preferências, aquilo que nós achamos que é melhor para nós, via de regra, a gente vai bater com a cara no muro. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, procurando buscar os direcionamentos de Deus, entender qual a vontade de Deus para a nossa vida, através da palavra, da oração, comunhão com a igreja, Deus certamente nos direcionará mesmo em meio às dificuldades. Isso não quer dizer que a gente vai prometer coisas que Deus não promete. Não, fique na igreja, leia a Bíblia, ore que Deus vai livrar você dos sofrimentos. Não. Isso não é uma promessa que Deus faz. Mas certamente, quando nós estamos fazendo aquilo que Deus diz para fazer, confiando no Senhor, a nossa vida, seguindo a vontade de Deus, certamente, mesmo no meio das coisas que nós não entendemos, o Senhor, Ele vai nos direcionar. Como diz a palavra de Deus em Mateus 6:33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Certamente todas essas coisas a gente sabe que são aquelas coisas que o Senhor prometeu e que muitas vezes nós andamos preocupados. O Senhor nos manda primeiramente buscar o seu reino e a sua justiça. Agora nós vamos ver como é que o Senhor abençoou a vida de Isaac. Daqui para frente, os detalhes da história mudam de tom. Antes, Isaac estava tomando decisões baseadas nas circunstâncias do momento, mas agora está confiando plenamente na providência de Deus e, consequentemente, passou a experimentar ainda maiores bênçãos do que antes. Foi então que Abimeleque, Alzate e Filcol foram fazer uma visita a Isaac. Olha só, eles mandaram, foi esses mesmos homens que expulsaram Isaac lá do seu meio. Agora eles decidem visitar Isaac. Quando eles chegam lá, no versículo 27, a gente vê, quando eles chegam e encontram Isaac, a resposta de Isaac é: por que vocês vieram à minha presença? Se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Vocês percebem que há um tom aqui meio de revolta na fala de Isaac. Rapaz, o que vocês querem aqui? Vocês me expulsaram do meio de vocês. Vocês me odeiam, vocês odeiam o meu povo, mandaram a gente sair de lá. O que vocês querem aqui agora? Certamente, a situação era bastante estranha e constrangedora. Mas o que levou a eles a essa mudança tão rápida de pensamento de querer procurar Isaac? O que foi que levou eles tão rapidamente a odiar Isaac e o seu povo, e agora eles querem um diálogo com Isaac? Com certeza não foi a reputação de Isaac, pois eles sabiam muito bem a reputação de Isaac não era um exemplo para eles. A razão é simples: os filisteus reconheceram que a bênção de Isaac foi uma bênção que veio de Deus. Se antes eles pensavam que Isaac era um trapaceiro, que estava roubando eles ou que estavam enganando eles, agora eles vendo o que Deus está fazendo na vida deles, de Isaac, eles reconhecem que Isaac está realmente sendo abençoado por Deus. Agora que a prioridade de Isaac estava em ordem e ele estava confiando na providência de Deus, as bênçãos de Deus se tornaram evidentes a todos. Veja a mudança. Quando Isaac fez as coisas de acordo com sua vontade, o povo se revoltou contra ele e expulsou de lá. Agora que Isaac estava seguindo o caminho de Deus, do jeito que Deus quer, o povo agora reconhece e quer se aproximar de Isaac. Veja a diferença. Nos versículos 28 e 29, a resposta deles é assim. E eles responderam: olha esse primeiro parágrafo. Vimos claramente que o Senhor está com você. Ou seja, antes eles não tinham visto isso. Naquele momento em que Isaac mentiu a respeito da sua esposa, naquele momento em que Isaac deu um mau testemunho e cresceu mesmo no meio desse mau testemunho, misericordiosamente, eles não tinham visto isso. Agora que Isaac resolveu seguir a vontade de Deus, eles estão vendo. Vimos claramente que a mão do Senhor está com você.
Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você? Mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você agora é abençoado do Senhor. O que ele está fazendo é assim, olha, a gente quer ser um aliado seu. A gente poderia, acho que aqui eles estão um pouco também que barganhando, a gente poderia ter matado você naquela época. Mas a gente não fez nenhum mal para você. E hoje Deus abençoou você. Então vamos fazer uma aliança? Ora, perceba a mudança. Eles não queriam conversa com Isaac. E agora eles estão querendo fazer aliança com Isaac. Porque eles estão vendo o agir de Deus na vida de Isaac. A bênção de Deus se torna evidente na vida de um homem justo que anda com o Senhor. E não estou falando principalmente das bênçãos materiais, mas do fato de que a presença de Deus em nossas vidas se manifesta aos outros ao andarmos pela fé. Quando nós andamos pela fé, nós andamos em obediência, certamente isso impactará a vida de outras pessoas. Certamente Berseba era o lugar certo para que Isaac desfrutasse da bênção, proteção e promessa de Deus. 3 coisas firmaram isso. Primeiro, a própria palavra de Deus, versículo 24, como a gente leu. Segundo, o testemunho de Abimeleque, também como a gente viu. E terceiro, a provisão de água, como o próprio Deus providenciou tudo. E aí diz no versículo 32, naquele mesmo dia os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram, achamos água. Isaac deu-lhe o nome de Seba e por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. O que antes fora a preocupação principal de Isaac, agora era a última coisa, mas ainda assim a água era essencial para a sua providência e prosperidade. Gravem isso, o lugar da presença de Deus também é o lugar da sua provisão, ou seja, quando nós estamos na presença de Deus, Deus ele vai sempre prover aquilo que nós necessitamos. Talvez não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos sim. E para encerrar, olhando tudo isso na vida de Isaac, nós vemos que nem tudo é um mar de rosas. Quando chega no final, nós vemos a dor de Isaac e de Rebeca com o seu filho. Nós precisamos entender que o seguir e servir a Deus não nos garante uma vida isenta de sofrimento e dor. A vida não é um mar de rosas para o cristão. Este capítulo termina nos mostrando uma grande dor e tristeza de Isaac e Rebeca experimentando por conta do seu filho Esaú. Os versículos 34 e 35 diz assim: quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beere, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram a amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Diferente do seu pai, a qual Deus usou toda aquela sua soberania, sua graça e providência para providenciar uma esposa do meio do seu povo, Esaú não apenas tomou uma mulher do meio dos pagãos, mas ele tomou 2. Casou com 2 mulheres do meio do povo que não era o povo da promessa. Na próxima semana nós vamos ver um pouco mais a respeito disso na vida de Esaú, como isso causou sofrimento para os seus pais. Estes 2 versículos servem para nós entendermos um pouco do pano de fundo do que vamos ver na próxima semana, a respeito da vida dos 2 filhos, 2 histórias bem diferentes. Em conclusão, nós conseguimos nos identificar muito com a história de Isaac, de Abraão e de Isaac. Suas experiências, ainda que bem diferentes das nossas, nos mostram certas coisas em comum. A jornada de fé é longa, uma jornada longa, dura. Começa com Deus trazer uma pessoa em fé. Deus convence as pessoas, convence aqueles que Ele quer salvar, assim como Ele fez com Abraão, assim como Ele fez com Isaac, também fez conosco, de nos salvar misericordiosamente.
A jornada de fé começa quando uma pessoa inicia um relacionamento com Deus na sua aliança. Para Abraão e Isaque era a aliança abraâmica. Para o cristão, é uma aliança instituída pelo próprio Cristo, ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário, a fim de nos perdoar e redimir. Quando Jesus está lá naquela última ceia com seus discípulos, em Lucas 22, 19 e 20, ele vai oferecer o pão e o vinho, que a gente vê ali que é um símbolo do seu corpo e do seu sangue, e ele diz que aquele sangue, aquele cálice, é o cálice da nova aliança do seu sangue, que seria derramado em favor daqueles que seriam salvos, ou em favor de muitos, como diz em outro lugar. Cada pessoa deve iniciar seu relacionamento pessoal com Deus no mesmo ponto, no ponto de fé através da aliança em Jesus Cristo. Ao embarcarmos na nossa jornada espiritual, descobrimos que nossa história de fé é bem parecida com homens e mulheres de fé em todas as épocas. Descobrimos que não há atalhos no processo de santificação. Como pais, essa é uma verdade significante. Os nossos filhos precisam seguir os nossos passos se quiserem pertencer ao reino de Deus. Não existe aquele filho de crente e é crente, não existe. A gente precisa fazer todo o processo de pregar o evangelho para eles. Eles precisam começar no mesmo ponto de partida que nós começamos. Eles precisam iniciar um relacionamento com Deus através da fé em Jesus Cristo. Depois eles precisam andar e crescer na jornada da fé. E isso envolve falhas, amadurecimento, mas sempre um quebrantamento e arrependimento. Os nossos filhos vão passar pelas mesmas coisas que nós passamos. Certamente que nós pais, nós gostaríamos que os nossos filhos não cometessem os mesmos erros que nós cometemos, né? Mas em muitos casos, através desses erros, o Senhor os corrige, restaura e amadurece. A vida de Isaque, de certa forma, foi um reflexo da vida de Abraão. Em alguns aspectos ele obedeceu, já em outros ele pecou. Mas isso nos mostra tamanha responsabilidade como os pais de ensinar os nossos filhos a andar em obediência e submissão à vontade de Deus. Nós devemos encorajar eles a andarem, nós pais, e os futuros papais também. Encorajar os filhos a andarem de acordo com a vontade de Deus. Eles vão ter falhas? Vão. Eles vão ter erros? Vão. Mas a gente tem que ensinar eles a usar isso como uma oportunidade de arrependimento e quebrantamento. Algumas aplicações que eu queria trazer desse texto é que a vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça de Deus não possa guardá-lo. Aquelas aventuras que muitas pessoas fazem dizendo que é a vontade de Deus, sem refletir nas Escrituras, se poderia refletir nisso aqui. A vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça de Deus não possa guardá-lo. Se você não tem certeza que a graça de Deus irá guardá-lo ali, onde você estiver, nas decisões que está sendo tomada, certamente essa não é a vontade de Deus. Segunda coisa, precisamos num ato de fé pessoal, e não podemos depender da fé de nossos pais ou dos nossos antepassados. Nós precisamos num ato de fé pessoal obedecer à vontade de Deus. Precisamos ainda que nós venhamos todos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nada deve ser investido. Essa questão de pessoas que focam muito no querer bênçãos, coisas materiais, coisas desse mundo, e esquecem de buscar mais o reino de Deus e a sua justiça, as coisas estão sendo investidas e certamente vai dar errado. O Senhor nos diz primeiro para buscar o seu reino e a sua justiça. Ainda, o lugar da presença de Deus também é o lugar da sua provisão. Ora, se você está na presença de Deus, certamente o Senhor vai prover para você aquilo que é necessário para você. Repetindo mais uma vez, nem sempre vai ser aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. E por último, Deus usa dores e dificuldades dessa vida para nos amadurecer e nos santificar.
Certamente a história lá de Esaú vai servir ou serviu para amadurecer Isaac e Rebeca, como nós vamos ver mais à frente. Mas Deus usa as dores e as dificuldades dessa vida para nos amadurecer e nos santificar. As dores dessa vida não são simplesmente para a gente andar murmurando ou perguntando a Deus: por que Deus? Por que Deus? Mas ela serve para nos amadurecer e nos santificar. Quando você passar por alguns momentos difíceis, não é se, é quando você passar por momentos difíceis, lembre disso, que essa é uma oportunidade para você amadurecer e crescer em santificação. A história de Isaac nos ensina o quanto nós devemos confiar na provisão de Deus, na providência de Deus. O quanto nós devemos saber, entender e confiar que Deus sabe o que está fazendo. E mesmo que as coisas fiquem difíceis, nós devemos confiar na verdade de Deus e continuar a caminhada sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo exemplo que o Senhor nos dá aqui em Gênesis 26. O exemplo, Deus, de Isaac, de Rebeca, que no meio das suas falhas, no meio de um pecado tão grave, o Senhor usou de graça e misericórdia para mostrar, Senhor, até mesmo aos ímpios, que o Senhor é um Deus que cuida das suas promessas, que nos trata, Senhor Deus, com misericórdia, que olha para nós, mesmo falhos, assim como Isaac, com misericórdia e graça. Obrigado, Deus, muito obrigado mesmo, porque o Senhor permanece o mesmo ainda. O Senhor é o Deus que é misericordioso, gracioso. Eu quero orar, Pai, se tiver alguém aqui nessa noite que não te conhece, que não colocou a sua fé no Senhor, que o Senhor possa estar quebrantando os corações, a decidirem caminhar com o Senhor essa caminhada maravilhosa, de confiança, de dependência no Senhor. Nós nunca estaremos prontos para caminhar com o Senhor. Nós nunca estaremos prontos para tomar uma decisão. É o Senhor que nos convence e que nos ajuda a caminhar. Nós iremos falhar certamente, iremos tropeçar certamente, mas a sua graça irá nos sustentar até o final. Então, Deus, convença os corações aqui que não estão vivendo um relacionamento com o Senhor a se dobrarem, se arrependerem, se voltarem em confiança e fé para o Senhor e começarem a caminhar a caminhada de santificação, a caminhada misericordiosa e graciosa do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço por tudo isso e te agradeço. Amém.